CP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos agora para as notícias. Está a começar este primeiro jornal a abrir os destaques desta edição. Chefe da Casa Civil, da Presidência da República e Ministério das Finanças voltam a trocar comunicados sobre o relatório da Inspeção Administrativa e Financeira à gestão da Presidência da República. As empresas precisam de uma solução muito mais estruturante de apoio e recuperação para superar a crise da pandemia da Covid-19. O vice-presidente da Câmara de Comércio, Franz Tavares, defende que agora se impõe ir para lá do sistema de garantia onde participa a Progarante. Pretendem ter o apoio do Fundo Soberano. O mosquito vetor da dengue está presente em todos os municípios e há casos nas ilhas de Santiago, Fogo, Maio e Brava, 1.700 casos de dengue. Com confirmação laboratorial, hoje celebra-se o Dia Mundial do Mosquito. Mais saúde, mais higiene e mais segurança aos alunos da Ilha do Fogo, o objeto final do projeto PromSam. Financiado pela cooperação luxemburguesa, as obras estão consignadas desde ontem. Começam por 4 escolas de São Filipe. A falta de ligações aéreas e marítimas tem limitado a relação entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, uma observação do embaixador de São Tomé e Príncipe depois de ter sido recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia. O exército israelita anuncia a recuperação de corpos de 6 reféns que morreram em Gaza. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. A vice-presidente Kamala Harris já recebeu o bastão do presidente Joe Biden, norte-americano. Aconteceu ontem, no primeiro dia da convenção democrata. Kamala Harris deve ser formalmente confirmada na próxima quinta-feira como candidata democrata às eleições de 5 de novembro. O chefe da Casa Civil, da Presidência da República e o Ministério das Finanças voltam a trocar comunicados sobre o relatório da Inspeção Administrativa e Financeira à gestão da Presidência. Afora os entendimentos díspares se a Primeira-Dama deve ou não ter um estatuto próprio, os 2 comunicados emitidos ontem trazem alguns elementos novos. O Ministério das Finanças coloca a Casa Civil no papel de controlador financeiro da Presidência da República, enquanto estrutura que se destina a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania, Presidente da República, bem como assegurar a gestão administrativa e patrimonial. O comunicado das Finanças cita a Lei 2007, que aprova a orgânica da Presidência da República para esclarecer que as contas são prestadas autonomamente junto do Tribunal de Contas e porque tem total autonomia administrativa, financeira e patrimonial, depreende-se que o Ministério das Finanças pretende dizer que a Presidência da República nem pode ter um controlador financeiro fora da Casa Civil. Em sentido contrário, o comunicado do Conselho de Administração da Presidência apresenta como argumento que a responsabilidade por eventuais irregularidades sucessivas deve ser partilhada com outras entidades, incluindo o Governo, que intervêm, querendo dizer que há um controlador financeiro externo por via do alinhamento da Presidência da República com o Sistema Integrado de Gestão Orçamental e Financeira, SIGOF. Outro elemento introduzido é a data exata da entrega ao Governo da proposta de uma nova orgânica da Presidência da República. De 5 de maio de 2022, o Presidente da República entrega a proposta diretamente ao Primeiro-Ministro e, no mesmo dia, o chefe da Casa Civil faz o envio por nota à Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. E além do Estatuto da Primeira-Dama, a orgânica pretendia resolver problemas, a orgânica proposta pretendia resolver problemas herdados do passado em matéria de gestão de recursos humanos.
são os casos de vínculos laborais irregularmente constituídos e o pagamento de 1/3 a título de compensação por horas extraordinárias. O chefe da Casa Civil deixa claro que o Conselho de Administração da Presidência da República vai aguardar o pronunciamento do Tribunal de Contas. O Ministério das Finanças faz notar que a utilização do SIGOF pelos órgãos de soberania é obrigatória, mas apenas para registro da informação sobre execução orçamental, nem mais nenhum controlo suplementar, menos ainda prévio. A UCID e o Partido Popular falam hoje à imprensa tanto sobre a questão Primeira-Dama como o relatório da Inspeção-Geral das Finanças. As empresas precisam de uma solução muito mais estruturante de apoio e recuperação para superar a crise da pandemia da Covid-19. O vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Franz Tavares, defende que se impõe ir para lá do sistema de garantia onde participa a Progarante. Neste momento nós temos a oportunidade, através de um sistema e eventualmente do Fundo de Garantia Soberano, com uma capacidade financeira substancialmente superior ao da Progarante, mas que contudo está limitado sobretudo a novos investimentos e não se incluiu no seu escopo de funcionamento medidas que possam apoiar as empresas a reestruturar o seu financiamento. Portanto, aqui mais uma das recomendações e das propostas que nós gostaríamos de discutir com o Governo, que nós temos feito desde a pandemia, é eventualmente a oportunidade de poder-se discutir no quadro do sistema de garantia soberano um mecanismo de garantia mais a longo prazo que permitisse às empresas reestruturar as suas responsabilidades de curto e de longo prazo. Vem a propósito do relatório de estabilidade financeira publicado ontem pelo Banco de Cabo Verde e referente ao ano passado. Franz Tavares concorda que as empresas são fatores de risco ao sistema financeiro, tal como o elevado endividamento do Estado e a dificuldade que as empresas públicas essenciais para a economia exercem sobre o sistema financeiro. Depois da pandemia, temos estado até hoje a confrontar com um nível de procura abaixo do período antes da pandemia, isso porque as famílias, os consumidores de uma forma geral, têm-se deparado com níveis de preços elevados, a inflação tem limitado muito a capacidade de procura da economia, procura das famílias, e isso tem evidenciado num processo muito mais lento de recuperação das empresas e, por conseguinte, acaba por refletir daquilo que nós podemos ver nesse relatório de estabilidade financeira, que evidencia que, particularmente, o nível do risco de crédito das empresas hoje é significativamente maior do que aquilo que foi antes da pandemia e, face a 2022, aumentou em 2023. A Câmara de Comércio de Sotavento defende que a digitalização do sistema bancário deve ser acelerado. O Franz Tavares alerta que Cabo Verde está a ficar para trás e dá como exemplo o sistema de pagamento. Não temos uma moeda digital hoje em Cabo Verde, o que em vários outros países já existe há 10 anos ou mais. Claramente nós precisamos de uma outra energia, quer a nível da regulação, quer a nível da inovação, quer a nível da proatividade das instituições, e aqui eu acho que o Banco Central fala de coisas, mas eu acho que o Banco Central tem um papel extremamente importante para, sobretudo, mover os atores para soluções que são soluções que, de facto, permitem melhorar o nosso sistema financeiro e, claramente, reduzir um conjunto de riscos que hoje aqui estão evidentes, que são riscos porque também tem havido uma proatividade muito insuficiente daquilo que é a inovação financeira. O relatório de estabilidade financeira referente a 2023 está disponível na página do Banco de Cabo Verde na internet. O mosquito vetor da dengue está presente em todos os municípios e há casos nas ilhas de Santiago, Fogo, Brava e Maio, com maior incidência nos municípios da Praia e São Filipe. A coordenadora do Laboratório de Entomologia Médica do Instituto Nacional de Previdência Social, Silvânia Leal, revela que as estatísticas oficiais até o passado 11 de agosto apontam para um pouco mais de 2.000 casos suspeitos e à volta de 1.700 casos de dengue com confirmação laboratorial.
E então podemos dizer que, por estar presente em todos os municípios, sempre existe um risco. Mas também há medidas preventivas que devem ser tomadas para evitar que haja a presença de surto em todas as ilhas. Sobretudo agora com a queda das primeiras chuvas, há sempre a tendência de ter um aumento. Existe esse risco de haver um aumento de casos, tendo em conta, após a queda das chuvas, que são as condições propícias para o desenvolvimento e a proliferação dos mosquitos. 2024 já é considerado o pior ano para casos de dengue. 11 milhões em 80 países. Até finais de julho passado, os registros indicam 24 mil casos graves, 6.500 mortes relacionadas com a dengue. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Mosquito, com o lema Acelerar a luta contra a malária para um mundo mais equitativo. A data memoriza a descoberta em 1897 pelo virologista britânico Ronald Ross que os responsáveis pela transmissão da malária são os mosquitos fêmea. E isto valeu-lhe o Prémio Nobel da Medicina. Mais saúde, mais higiene e mais segurança aos alunos da Ilha do Fogo é o objeto final do projeto Promoção, financiado pela cooperação luxemburguesa. As obras estão consignadas desde ontem, começam, Anabela Varela, por 4 escolas em São Filipe. Foram selecionadas nesta primeira fase 4 escolas cujas instalações sanitárias e cozinhas estavam mais degradadas. São elas as escolas de Monte Grande, Corral Grande, Ponta Verde e Pé do Monte. O projeto denominado Promoção visa exatamente promover a saúde e o saneamento nas estruturas de ensino. A consignação das obras aconteceu na presença do delegado do Ministério da Educação em São Filipe, os diretores dos agrupamentos envolvidos, pais e alunos. O valor do projeto é de cerca de 26 mil contos financiados pela cooperação luxemburguesa, mas este é um pacote regional, onde estão incluídas mais 13 escolas dos Mosteiros e 2 da Brava. Emanuel Barbosa, delegado do Ministério da Educação, lembrou que esta intervenção vem responder a uma reivindicação antiga dos pais e alunos. As condições das nossas escolas vão para além das salas de aula. Cozinha e casa de banho são essenciais. Tem um impacto direto para os nossos alunos, sobretudo a nível de saúde, porque terão nos próximos tempos melhores condições de uma cozinha, com melhores condições, adaptada a nível de higiene e saúde, utilização de água, digamos assim, juntando outras condições, outros projetos que temos em frente, estamos em condições de afirmar que terão melhorias significativas a nível do processo ensino-aprendizagem. Michel Frederico, gestor do projeto e representante das infraestruturas de Cabo Verde, acrescentou algumas outras valências do projeto, que é, por exemplo, o reaproveitamento da água, construção de casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida e outra novidade. Que é a substituição de telhas de fibrocimento com amianto, que todos sabemos é um material cancerígeno. Então, em algumas escolas onde existem essas telhas, vão ser substituídas por telhas de fibrocimento, mas sem amianto. Porque o que é cancerígeno é o amianto. Onde é betão armado, vai ser substituído por betão armado. Infelizmente, o projeto só contempla casas de banho e cozinha. Sabemos que há escolas que precisam também de obras em outros compartimentos, mas também o Ministério da Educação pode negociar também diretamente com, havendo verba, claro, diretamente com a empresa empreiteira, para que possa ser feita intervenções noutros compartimentos que não sejam casas de banho e cozinha. As cozinhas serão semi-industriais. A obra tem um prazo de 6 meses, vai ser executada pela empresa Senum e fiscalizada pela Sapiens. A falta de ligações aéreas e marítimas tem limitado a relação entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, uma posição manifestada ontem pelo embaixador de São Tomé e Príncipe, depois de ter sido recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia. Aurélio Pires Quaresma afirma que o cavalo de batalha entre os dois países tem sido a mobilidade. A Ilson Martins. A falta de transportes aéreos entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe limita o comércio entre os dois países. O embaixador de São Tomé e Príncipe destaca a necessidade de melhorar a mobilidade. Hoje, o cavalo de batalha, né, é a questão da mobilidade. Mobilidade, digamos, do transporte entre os nossos dois países. Sabe que
falta da ligação aérea entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde limitou muito as nossas relações, trocas de comércio e mesmo troca de relações de amizade, porque São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são dois países com uma irmandade histórica, têm uma relação muito histórica e muito forte de consanguinidade, e falta desta ligação aérea tem estado a dificultar, não tem estado a reforçar a nossa relação. O diplomata espera que a falta de transportes aéreos seja resolvida nas negociações com Angola. O transporte aéreo continua a ser para nós uma situação difícil e desta ligação aérea. Eu que acredito que em contacto que tem havido entre as instituições com o país amigo, irmão, que é Angola, espero que nos próximos meses podemos ter esta ligação aérea que irá facultar, de facto, a ligação e o contacto entre os nossos dois países. Aurélio Pires Quaresma defende que é uma boa produção agrícola em São Tomé e que pode ser exportada para Cabo Verde, mas falta uma conexão marítima. Nós, São Tomé e Príncipe, em termos de agricultura, tem condições para que se possa implementar uma boa agricultura e que facultar também os seus produtos a Cabo Verde e vice-versa. Portanto, precisamos de criar condições para que haja, de facto, esta ligação aérea e marítima para reforçar mais ainda as nossas relações. Durante a sua primeira visita ao Presidente da Assembleia Nacional, desde que apresentou as cartas credenciais, Aurélio Pires Quaresma manifestou o interesse do Presidente da Assembleia da República de São Tomé e Príncipe em visitar Cabo Verde no próximo ano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu ontem em Kiev os embaixadores da Ucrânia. Zelensky confirmou que as tropas ucranianas já capturaram o maior número de prisioneiros numa só operação em Kursk. Foram criados 84 centros de alojamento temporário na sequência da incursão de Kiev a 1.250 km quadrados na região russa de Kursk, revelou o presidente ucraniano no encontro com os embaixadores. Zelensky referiu ainda que as tropas capturaram o maior número de prisioneiros russos numa única operação, tendo este sido um dos maiores esforços de Kiev para libertar também ucranianos do cativeiro russo. Apesar de não ter especificado o número exato de prisioneiros capturados até a data, Zelensky utilizou o termo centenas. Um coronel ucraniano disse ao jornal britânico The Independent, sob anonimato, que o número pode chegar a 2.000. O exército israelita anunciou hoje a recuperação de corpos de 6 reféns que morreram em Gaza. O anúncio foi feito hoje de manhã, a recuperação de 6 reféns mortos na faixa de Gaza durante uma operação realizada conjunta com a inteligência israelita. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken continua esta terça-feira a sua visita ao Egito com o objetivo de convencer o Hamas da faixa de Gaza a aceitar um cessar-fogo acompanhado de uma troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. Carlos Santos dizer que o governo israelita aceita os termos do acordo fixado entre os Estados Unidos e os parceiros árabes. O Hamas tem estado a acompanhar à distância, mas parece que está a recuar, daí a visita do secretário de Estado norte-americano de novo ao Egito para, a partir daí, tentar convencer o Hamas. Madeira continua a arder. Em relação ao Médio Oriente, então, como dizia António Blinken, a bola está do lado do Hamas. Final deste primeiro jornal, com a edição do Júlio Vera Cruz Martins, que daqui a pouco volta à antena agora para recuperar o essencial desta manhã informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.